Olá, pessoal, boa tarde. Bom, Ah, eu sou a Gabi, sou editora da Seguinte. Estou muito feliz, muito honrada de mediar essa mesa, porque eu sou mega fã desses participantes, então meu lado pisciano aqui está transbordando emoção. A minha sorte é que a minha lua é em virgem, então eu prometo que eu vou ser uma mediadora bem controlada e organizada para vocês, tá bom? Antes da gente começar a nossa conversa, eu queria pedir para vocês se apresentarem, falarem um pouquinho. A gente está aqui com o Léo, com a Luli, com a Papisa e com o Vitor. Então, acho que a gente pode começar pelo Léo. podemos. Oi, gente, muito prazer. Para quem não me conhece, eu sou o Léo. Eu sou escritor, streamer, narrador e um monte de coisas mais. Vocês podem me encontrar nas redes sociais como sou o Léo e daí. Eu já escrevi algumas histórias que estão disponíveis lá no Kingdom Limited e o livro mais recente que tem uma história minha é o Sobre Amor e Estrelas em Muita Intensidade, que foi publicado no mês passado pela editora Rocco e traz a história de dois sagitarianos. Então eu estou muito feliz e muito agradecido pela editora seguinte me convidar para essa mesa com tanta gente incrível que eu fico assim tentando fingir que eu estou bem, mas no fundo meu lado libriano diz que não está nada bem. Eu estou querendo ficar equilibrado, mas eu confesso que eu estou um pouco nervoso. Mas é isso, vocês podem me encontrar aí nas redes sociais, eu estou na Twitch também, estou no YouTube, enfim, eu faço mil coisas nessa vida. Mas é isso. Luli, se apresente para nós. Olá! Também tô, Léo, não sei brincar. Como o Léo, eu sou streamer, a gente estava comentando antes que a gente se dá muito bem ao vivo na Twitch, mas quando coloca a gente numa mesa de bate-papo, trava, não sei brincar de mesa, fico tensa. Mas eu sou a Luli, eu sou autora de livros e ultimamente eu estou mais focada em roteiro, estou trabalhando com audiovisual. O meu terceiro livro vai virar série do Disney Plus, eu estou trabalhando com o Disney Plus direto. Escrevendo, né, os roteiros e os novos projetos, mas há muito tempo já sou autora, tenho 7 livros publicados, o último publicado pela Seguinte, que é O Reino de Zália, meu xodózinho. Porém, tem um próximo vindo aí, que eu estou muito animada, e tem tudo a ver com essa mesa, que é... Gabi, você não vai acreditar, eu sempre esqueço o nome do livro. O que dizem as estrelas. Mentira, agora eu sei. Mas eu não falo, gente, eu vou lançar um livro, mas espera que eu esqueci o nome. O que dizem as estrelas é meu próximo livro que eu vou lançar com a Seguinte, e é um livro de contos, são 12 contos astrológicos, eu gosto de chamar de astrocontos. E vai contar a história de diferentes personagens, cada um de um signo, e vai conversar sobre as sombras e, né, os defeitos gente, esqueci a palavra. Me ajuda aí, Gabi. Qualidade. Qualidades, isso, obrigada. Os defeitos e qualidades de cada signo, né? Eles todos têm um aprendizado, né, para passar. Falou, obrigada, Luli. Tati Papisa, você pode se apresentar, por favor? Alô, gente, eu sou a Tati Lisbon, mais conhecida como Papisa. Eu sou astróloga, taróloga, numeróloga, DJ, criadora de conteúdo, me virando aí no universo da internet. Eu trabalho com a internet, com criação de conteúdo, com as paradas, e venho, assim, me preparando cada vez mais para e veio usando sempre a astrologia e as técnicas oraculares como uma ferramenta, não só de autoconhecimento, mas para alavancar a vida prática, sabe? É mais ou menos nisso que eu venho trabalhando há um tempinho e compartilhando com a galera pela internet, né? É o que eu faço. Obrigada. E Vitor, por favor. Olá, boa tarde, gente. É isso, né? A gente aqui nessa mesa cheia de gente maravilhosa. E aí eu vou encerrar a apresentação. Eu acho que quem tinha que ter encerrado era a Papisa, entendeu? Porque agora essa menina faz tanta coisa, entendeu? Que daí agora eu fico como aqui, entende? Mas, gente, para quem não me conhece, sou o Vitor de Castro, eu sou ator, sou apresentador. Eu tenho um canal no YouTube chamado Deboche Astral, onde eu faço humor com astrologia. Eu não sou astrólogo, mas a astrologia sempre foi
assim, e tanto para estudar quanto para assistir documentário, assistir vídeo. E aí, quando eu fui abrir um canal no YouTube, eu fiquei pensando, eu falei, eu acho que dava para levar a astrologia. Eu sou humorista, né? Eu falei, então acho que dá para unir as duas coisas. E deu, e tá aí dando até hoje, né, gente? Então, hoje eu também trabalho muito como influenciador digital, mas essa é a parte da minha vida que eu escondo, entendeu? Se alguém perguntar, eu vou falar que eu sou ator e apresentador, e escrevi um livro que é o Inferno Astral, que lancei o ano passado pela editora Planeta, onde também, né, eu escrevi uma ficção de humor com astrologia também. Então, eu acho que esse é o meu papel aqui nessa bancada e também o meu papel na vida. Assim, é fazer humor usando a astrologia. Então, quem gosta de astrologia para entender astrologia, conhecer, pesquisar, vai procurar, né, o trabalho de algumas outras pessoas que estão aqui comigo. Mas, depois que você já entende um pouco e quer dar um pouco de risada, eu que arremato isso aí e faço. Então, também estou bem feliz com esse convite. E estamos aqui hoje, hein? Chegamos. Obrigada, gente. Uma honra conversar com vocês, convidados maravilhosos. E, bom, minha primeira... vocês 4 falam bastante... Tem um ponto bem legal em comum, que é a astrologia falando sobre autoconhecimento, como a astrologia pode ajudar no autoconhecimento, sempre com bom humor, muita diversão. E eu queria saber o que vocês acham que a astrologia pode contribuir, principalmente para os adolescentes e para os jovens. E até em termos pessoais, como essa ferramenta contribuiu para vocês e contribui. Alguém quer começar? Posso escolher? Escolhe, Gabi, eu acho que vai ser melhor. Todo mundo aqui tem coisas boas para falar, mas escolhe. Mafisa, por favor, Já que eu fiz as honras, né? Nossa, eu acho que a astrologia ela pode ter um papel muito importante na vida de jovens, adolescentes, crianças, que seja, por conta da riqueza de informações que podem penetrar na subjetividade ali, né? Eu mesma me interessei muito por astrologia quando eu tinha 12 anos, agora eu estou com 29, estou quase chegando nos 30, então faz uns aninhos que eu estou nessa tour. E realmente, tipo, é uma ferramenta que é uma linguagem, né? Que permite brincar, permite se entender, permite dar risada, permite você criar histórias, entender a sua história, entender um pouco mais sobre o mundo, entender um pouco mais sobre o seu contexto. Então, é algo que pode agregar muito, assim, para crianças e adolescentes em geral, assim. Eu sou a prova viva disso, sou uma delas, as crianças, adolescentes dos começo dos anos 2000, que gostava tanto de astrologia que hoje eu sou astróloga, né? Estudo, trabalho com isso, tudo mais, mas é uma ferramenta lúdica muito boa, assim, para a gente conseguir criar novas subjetividades, sabe? E ampliar, assim, as perspectivas. E eu acho... Eu já ia emendar também. Emenda, Lula, emenda. Pode emendar. Eu ia falar que, complementando, eu acho que é muito bom quando a gente usa o mapa astral, o mapa natal, né? Porque a gente começa a entender como a gente funciona. E a gente para de brigar um pouco com algumas questões que a gente fala, não quero ser assim, mas tá ali no mapa, entendeu? Não tem muito como fugir, não. Então abraça, entendeu? Seja assim e abraça. Então, para mim, isso foi muito importante. Eu, justamente como a Papisa, eu sempre fui apaixonada por astrologia. E fiz mapa astral, o mapa, esqueço o nome, gente, Revolução Solar, desde os 12. E eu, na verdade, a Revolução Solar, hoje em dia, eu acho que eu não teria feito, porque eu fico me perguntando o que eu deixei de fazer e o que eu fiz porque eu sabia do que ia acontecer no próximo ano, as energias que estavam, né, surgindo. Mas eu acho muito importante para isso, para você olhar para você e falar, nossa, mas... Por que eu estou lutando contra isso? Por que eu não abraço logo isso? Nossa, essa questão aqui que eu fico circundando, essa coisa volta aqui toda hora, realmente eu tenho que olhar ignorando. Então, eu acho que eu gosto muito
do mapa natal como esse instrumento de autoconhecimento, para a gente se entender melhor. E aí vale para todas as idades, porque, e principalmente eu acho que para o jovem, porque é quando a gente está mais brigando, né, internamente, externamente, querendo se encontrar, querendo se entender como pessoa, e é muito mágico ter essa noção ainda cedo. Eu acho que a astrologia, ela é um estudo milenar, né? Quando a gente fala da astrologia, a gente está falando de um negócio aí, entendeu? Que quanto mais você cavuca, mais coisa você vai ter para descobrir, para pesquisar, para encontrar, porque, né? Se a gente pensar historicamente, tiveram reinados, né? Em que as pessoas, daí eu não sei se são faraós, né? Se são os reis daquele lugar. Vários lugares usavam a astrologia como realmente um mapa do que eu devo fazer, entendeu? Será que eu devo entrar numa guerra agora? Será que eu devo realmente bater lá na porta do meu vizinho para falar, tudo bem, me dê suas terras? Será que eu devo fazer isso? Que é isso que reis faziam antigamente, né? Até hoje ainda fazem. Então, assim, a astrologia, ela vem de muitos milhares de anos. E aí, quando a Igreja Católica tomou o espaço que ela tomou, ela colocou a astrologia num lugar de ocultismo, né? Num lugar ali meio bruxaria, meio nova era, qualquer coisa que a Igreja abominava. Então, quando a gente está estudando astrologia hoje, a gente é de uma geração que está voltando a olhar para a astrologia como os hippies quiseram fazer lá nos anos 60. Então, a gente volta de novo a olhar para a astrologia e entender que a astrologia, ela é uma linha de pensamento mesmo, de estudo sobre as coisas que acontecem, sobre as coisas que vão acontecer. Então, a gente, né, talvez muita gente tenha crescido achando que a astrologia era horóscopo, né? Então, assim, o que é astrologia? É eu ver se meu dia vai ser bom, se eu vou bater um carro. Ai, tome cuidado, o amor da sua vida está na padaria, sei lá. E a gente agora já está caminhando, né? Tem pessoas nessa mesa que já fazem esse trabalho, que é de mostrar que a astrologia ela é muito mais que isso. Existe o horóscopo? Existe. Existe o mapa astral que você pode fazer, revolução solar? Existe. Mas, quando a gente fala da astrologia comportamental, por exemplo, ela é ótima para que você consiga se conhecer mais. Então, isso que ele estava falando é muito interessante, que tipo, para jovens, para adolescentes, é muito legal quando você tem uma ferramenta para se conhecer, uma ferramenta para você saber como você reage em determinadas situações e principalmente para você se aceitar mais, né? Para você se fazer esse carinho. Eu sei que eu sou assim, eu sei que essa é a minha luz, essa é a minha sombra. Então, eu acho que agora que a astrologia ela é muito utilizada no campo do autoconhecimento, agora é maravilhoso, porque a gente, né? Lógico que a astrologia, se você gosta muito de astrologia e está aí, entendeu? Ai, nossa, super me conheço, vá fazer terapia, né? A astrologia, ela não substitui a psicologia, a terapia e tudo mais, mas também é uma explicação, uma maneira de você se conhecer. E eu acho que, né, não sei se foi a Papisa, se foi a Oli que falou, mas essa fase da juventude é o momento que você tem de se conhecer, é o momento que você tem de se descobrir. Então, a astrologia ela serve como um caminho para você, algo que te dá um suporte. E, né, como puxando sardinha para as pessoas como eu, que ainda sensualizam a astrologia, né? A astrologia também pode ser usada para você, de repente, puxar um assunto no Tinder, chamar a atenção de um boyzinho, entendeu? Conversar com alguém. A gente vive um momento em que é tão polarizado, né? Que, de repente, as pessoas estão cada vez mais distantes. O tema astrologia também pode servir para a gente socializar, para a gente fazer amizades. Então, assim, se deixar, a gente pode elencar aqui porque uns 50 ou 100 fatos de por que a astrologia vai ser bom para jovens. Eu concordo muito com isso, e puxando até o gancho que o Vitor falou, da questão de como é importante para a gente
que é jovem e ter esse autoconhecimento, na minha história, aqueles já fazendo a divulgação, de Sobre Amor e Estrelas, que se chama Uma Galáxia Inteira Além Daqui, os dois meninos, os dois protagonistas, eles estão no ensino médio, no último ano do ensino médio. E o professor de literatura deles faz eles fazerem um trabalho para eles se conhecerem, porque é uma turma tão grande, que passa tanto tempo junto, que nem todo mundo se conhece. Então o professor faz ali um sorteio aleatório e coloca 2 sagitarianos juntos. Um é um sagitariano muito mais raiz, assim, né? Daquele sagitariano super mais pé no chão, e o outro já ele é muito mais fechado, assim. Então, colocar essa parte de um professor de literatura colocando os alunos para falar sobre astrologia num trabalho final de formação deles, eu acho que casa muito com essa questão de como a astrologia influencia os jovens. Eu não lembro exatamente quando eu comecei a me interessar, mas faz muitos anos, assim. Eu tenho 25 hoje, mas sei lá, acho que nos meus 15, 14 anos eu já ficava procurando o que era isso. Já queria fazer o mapa astral da família. Quando fizeram, na verdade, o meu mapa astral, teve muita coisa que eu acabei entendendo do porquê que eu agia daquela forma. E aí hoje a gente pode dizer assim, mas você é libriano, você tem vários contatinhos. Eu digo, não, gente, calma aí. Não tem só Libra no meu mapa, não. Tem umas outras coisas que me segura aqui. Tem o lado taurino, tem essas partes assim... Mas não tem contatinho? Tem. Não... tá bom. Então tá bom. Que ódio! Mas Vitor me deixou agora, até me perdi aqui, Vitor, pelo amor de Deus. Vamos falar literatura. O Léo ficou vermelho, gente, ele tá um pimentão. Desculpa, amigo, não foi a minha intenção. Mentira, foi sim. Com o nome do livro, né? Tipo, a capinha vermelha, assim, o negócio. Mas é isso. Pode continuar, Gabi, eu não tenho nada a acrescentar neste momento. Ai, gente, maravilhoso. Aquelas que já vai continuar. Onde é sua Vênus, Léo? Conta aí pra gente. É Escorpião, anjinho. Olha. Babado. Ai, Gabi, eu estou nesse momento me retirando. Então vamos puxar um pouco aqui, vamos dar uma camada, falar um pouco do autoconhecimento dos personagens também, que a gente falou, né, sobre os adolescentes e os jovens. Achei muito legal tudo que vocês falaram e me identifiquei muito também, porque eu acho que eu também tive um interesse, assim, desde de nova pelo assunto, na revista Witch, finada, nem deve ter mais, que falava muito quando eu era criança, adolescente. Eu queria saber o que vocês... Uma pergunta especial para a Luli, para o Léo e para o Vitor. Quando vocês escreveram seus personagens, quando vocês escrevem seus personagens, como foi linkar um pouco essa relação da astrologia com a personalidade deles? Sabe, eu também fiquei curiosa, porque no livro da Luli, que eu já li em primeira mão, logo logo vocês vão ler, um dos contos é sobre uma personagem escorpiana, como a Luli. No livro do Vitor, o Lucas é ariano, mas ele passa lá, né, captando um pouco a energia de cada signo. Então, ele também tem lá um dia de canceriano, como o Vitor. E no livro do Léo, o Edu e o Matheus são sagitarianos, o Léo é libriano. Eu queria saber se vocês se inspiraram em alguém quando vocês escreveram esses personagens, como é que foi? E se vocês se inspiraram em vocês mesmos também para escrever essas características. Pode começar. Luli, quer começar? Ai, meu Deus, gente, que tensão. O livro de signos, né, os nossos astrocontos, na verdade, eles foram muito em cima dos signos mesmo, né? Foi um convite que a Seguinte fez para mim, vamos fazer um livro de astrológico, e eu fiquei um tempo pensando, né, como fazer, como não cair nos estereótipos, porque para mim é uma coisa que me mata, essa coisa de tipo, canceriano, nossa, chora muito. Ai, taurino, nossa, come muito. E eu fico assim, tipo, não! Eu fico muito... Porque é o que a gente estava falando, acho que foi o Vitor falou, né?
o mapa astral são muitas informações, são 12 casas, são não sei quantos planetas, são 12 signos, são aspectos, e tem muita informação que diz muito sobre a gente, e o signo solar, inclusive, é um ponto que se tornou importante no século passado, quando começaram a fazer isso no jornal, quando começaram a fazer os horóscopos. Então, assim, às vezes ele é muito intenso, mas dependendo do mapa, tem alguns signos que podem ser mais intensos que eles. Então, quando a seguinte me fez esse convite, eu fiquei, meu Deus, como é que eu vou fazer isso, né? Sem cair no estereótipo. E eu acho que, né, às vezes pode dar uma escorregadinha, mas eu pensei muito. E assim, eu acho que o convite veio muito porque vocês sabiam, né, que eu estava fazendo curso, eu fiz 3 cursos de astrologia ao longo dos últimos 3 anos e estava muito imersa nesse mundo. Eu gostaria de estar mais, mas não tenho tempo. E aí eu fui muito em cima de todos os personagens, eu fui muito em cima da experiência e do arco que, na verdade, os signos passam, né? Eu quis falar sobre as sombras e sobre a luz e quis fazer um arco de crescimento que eu acho que o signo tem que passar, que eles aprendem, né? Todos eles têm um aprendizado que está, inclusive, no signo oposto. Então, eu quis fazer essa coisa muito em cima dos signos mesmo. Porém, Escorpião, eu posso dizer que tem um bocadozinho, tem um pouquinho bastante de mim, assim. E, inclusive, quando eu estava relendo agora, que vocês pediram, né, os textinhos, eu estava relendo, comecei a chorar com o próprio conto. Falei, gente, estou emocionada com o meu conto, que eu me vi ali, que né? Mas o Escorpião tem um bocadinho de mim por conta disso, né? Mas... Foi? Consegui falar? Eu vou aproveitar para continuar. E assim, o lado bom de eu trabalhar com humor é que o humor trabalha com estereótipos. Esse é o lado bom, entendeu? Então, assim, para mim, sempre foi o que era delicado, assim, porque a astrologia é muito profunda, mas o humor também trabalha com o que é profundo, mas ele trabalha tudo no raso, entendeu? Porque é para poder atingir uma camada de entendimento que leva a gente a rir. Se é muito complexo, eu não rio, porque eu fico tentando entender o que é aquilo, entendeu? Aí até eu tentar, eu pelo menos sou meio burro, até eu tentar entender, já passou, eu perdi a piada. Então, para mim, o lado bom, né, é que, por mais que eu faço as minhas pesquisas para poder descobrir, para poder entender da astrologia, para o meu trabalho eu tenho que trazer menos. Então, eu trago menos, eu me muno de informação justamente para eu conseguir, inclusive, fugir dos estereótipos para atingir outros estereótipos, entendeu? Então, quer dizer, né, eu posso sair do taurino comilão e encostar no taurino preguiçoso, que é outro estereótipo. E aí, quando eu fui escrever esse livro, eu fiquei pensando, né, porque o meu personagem ele é ariano, mas ele recebe uma maldição, um feitiço, e ele acorda cada dia de um signo diferente. E aí me veio a grande questão. Ah, que legal, né, bonita? Como é que você vai fazer o fulano, o Lucas, acordar sendo canceriano? Qual vai ser a característica que você vai escolher? Ele vai passar um dia inteiro. Então, para mim, uma coisa que foi muito louca é que eu tive que pegar vários pontos, tanto luz, quanto sombra, quanto o signo na situação, né? Então, pensando que eu, apesar desse personagem ele ter, né, as características dele como um homem ariano, naquele momento que ele está como canceriano, é como se ele recebesse a entidade do signo. Então, ele precisa representar mais ainda. Então, eu tive que exagerar nessas situações. Mas, em câncer, especificamente, tem uma treta ali que ele tem com a mãe, uma questão que ele tem com a mãe, que foi completamente baseado na minha própria vida, que eu falei, é isso, entendeu? O que me representa mais como canceriano? Eu acho que, e também para os outros personagens, eu fui buscando características e situações que amigos meus de determinados signos já passaram. Então eu fiquei pensando, olha só, esse personagem ele vai passar numa balada nesse dia. Ah, e qual dia que é? É Sagitário. Nossa, eu acho que eu tenho umas histórias de amigos. E aí eu fui correr atrás para saber como são esses sagitarianos na balada, como é que eles
resolveriam essas questões. Então é lógico, né? Você tem muitos caminhos quando você vai escrever um roteiro ou escrever um livro. A gente sempre tem muitos caminhos, para não dizer que são infinitos, né? Mas na hora de escolher, entendeu? A minha escolha principal era o que vai ter graça, né? Ou como que eu consigo manter as pessoas, manter o humor do começo ao fim, que eu tô acostumado a fazer roteiro de vídeo de 5 minutos. Outra coisa é você manter o humor por um livro de 200 páginas. E aí, para mim, assim, tá, o que valoriza, o que prioriza, o que ajuda o humor, mas sempre dentro daquelas características, das mínimas, das mais rasas, dos maiores estereótipos, ou o lado B, que todo signo tem, todo mundo tem. Então, eu acho que, no meu caso, como esse personagem, ele tinha esse feitiço, ele estava recebendo essas entidades, eu pude exagerar um pouco nas características, não precisei ficar tão fechado, como ele estava contando, né? De ficar fechado na realidade. Eu pude extrapolar e falar, aham, vai ser estereótipo, mas, gente, o cara recebeu um feitiço, entendeu? Já é ficção. O lado bom de escrever é esse, entendeu? Mas, para Câncer, aí eu tive que, né, puxar a sardinha para o meu lado e chorar um pouco, entender quais são as minhas mazelas e as minhas feridas que eu gostaria de trazer no livro. Mas foi pouca coisa. Eu acho que quando eu fui escrever sobre Sagitário, eu fiquei pensando assim, ok, eu não conheço ninguém quase de Sagitário que faz parte da minha vida agora, o que rolou? É o quê? O que rolou? Aí eu tive que fazer uma pesquisa, assim, primeiro usando os estereótipos, que eu acho que é o que o Vitor falou, né? Tipo, em certo ponto, eles são muito mais fáceis da gente se apegar para a gente saber exatamente como. Não gosto de usar essa palavra de definir o signo, mas usar um ponto de partida, tipo, para você saber o que você vai poder explorar depois. E aí eu disse, não, ok, eles são sagitarianos, mas como existem librianos completamente diferentes, sagitarianos também são diferentes. Pode ter um que seja mais para um lado, outro para o outro. Então, eu quis pegar duas pessoas do mesmo signo para mostrar como elas podiam ser diferentes. Então, apesar deles compartilharem o mesmo signo solar, o resto do mapa deles é completamente diferente, assim. Então, a primeira coisa, antes de eu sentar para escrever, foi: vamos fazer o mapa astral destes dois meninos. E aí, quando eu fui fazendo o mapa deles, eu fui descobrindo muitas coisas que eu conseguiria utilizar na história depois para como eles iriam reagir a algumas situações. E é claro que, apesar de eles serem sagitarianos, eu sou libriano. Então, muitas das coisas que os personagens passam ali, talvez não seja bem como um sagitariano agiria, mas como um libriano agiria. Então, tem muitos conflitos, assim, do Edu com a mãe dele, que são coisas que eu já passei na minha vida. Tem algumas coisinhas que a gente carrega assim com a gente. E eu não sou sagitariano, eu sou libriano, entendeu? Então, eu acho que essa coisa de construir os personagens a partir de um mapa astral e fazer com que a gente, como autor, consiga conhecer eles de uma forma melhor, é o que tornou para mim a escrita desse conto muito especial, assim. Porque eu já fazia isso com outras histórias, mas não era tão profundo quanto essa, porque nesse livro o foco do meu conto é realmente esse, mostrar a dualidade dos sagitarianos. E antes eu usava apenas como base para eu conhecer o meu personagem mesmo, do tipo, então ele vai reagir assim, mas a história não vai girar só em torno disso. Porém, nesse livro que é específico para contos e utilizando a astrologia, eu disse, não, vou precisar entrar muito mais dentro desses personagens. E aí, quando eu fui entendendo o mapa deles, quando eu fui escrevendo, eu comecei a ficar perturbado, porque eu ficava assim, por que, tadinhos, entendeu? Vai ter que reagir assim, meu filho, porque tá ali. Então, foi muito prazeroso, assim, para mim poder colocar a astrologia numa história. E hoje eu até brinco, assim, que eu sou parte, assim, sabe? Tipo, a astrologia é uma parte muito importante para mim, assim, da minha vida, do meu autoconhecimento, é aquela coisa que o Vitor falou também. Você quer se conhecer mais? Terapia, mas, assim, a astrologia, ela ajuda muito você a entender alguns pontos e algumas coisas dentro de você, assim. Então, hoje, sou libriano? Sou.
mas eu sou também muitas outras coisas, além do que o meu signo diz que eu sou, entendeu? E é o que o Assim Matheus... assim como os personagens, né? Isso que você está falando, né? Se você entende que o personagem ele não representa aquele signo, assim como o Léo não representa a Libra. Ele não é o libriano nascido, né? Assim como o seu personagem não é o sagitariano, mas ele é sagitariano. E eu acho que muita gente, por exemplo, quando vai ler, vai dizer assim, putz, mas Sagitário não é assim. Não, não é só isso, entendeu? Não é só o signo solar dele, tem muitas outras coisas dentro do mapa que vão influenciar em como esse personagem vai agir. Às vezes tem planetas ali que eles acabam deixando o seu sol muito mais contido, assim, né? Então, para mim é muito nesse sentido. Ai, muito legal. E eu fiquei curiosa para saber, Papisa, se você, como astróloga, quando você pega um livro, você fica imaginando o mapa astral dos personagens. Sabe, mesmo quando é um livro que não tem nada a ver assim com astrologia, que esse não é o tema central, se você fica, meu, com certeza esse aqui é aquariano, não é possível, sabe? Queria saber como é para você. Achei muito bom que eu fui ouvindo aqui né, todos os migs aqui, todos os convidados falando, fiquei pensando, gente, eu tô numa outra esfera desse assunto, porque eu não só não só em livros, mas seriados, convivência. Quem convive comigo, meus amigos falam que eu sou tipo a Nazaré da astrologia, sabe? Sabe aquele meme da Nazaré que começa a calcular assim? Tipo, se eu tô conversando com alguém, a pessoa me fala o sol dela e a hora que ela nasceu, eu já vou calcular o ascendente, vou saber mais ou menos eu tô na parte muito técnica da astrologia, venho me aprofundando cada vez mais nisso. Então, é meio que automático. Então, sim, eu tô lendo livros, eu já imagino, tipo, nossa, essa pessoa deve ser uma libriana, mas é uma libriana com Vênus em Escorpião e Marte em Escorpião em conjunção com a Vênus, porque é uma libriana, assim, eu já vou traçando o perfil inteiro. Eu adoro fazer isso com os livros que eu leio, com as séries que eu assisto. Tipo, eu assisto as séries e fico tipo, meu Deus, essa pessoa ela deve ter muito sol de casa 8 e não sei o que, de não sei o que lá. Assim, eu já vou calculando o mapa inteiro, sabe? E com as pessoas que eu convivo também, modéstia à parte, a maior parte quando eu não invento, né, que é personagem, mas com quem eu convivo normalmente eu acerto, né? Tô estudando bastante isso, é umas coisas muito cabeçudas. Inclusive, é muito inspirador ouvir de cada um de vocês o ponto mais lúdico da astrologia, o entretenimento, o humor do Vitor, que é riquíssimo, porque a astrologia, quanto mais, que nem vocês falaram, quanto mais você cava, mais você acha. A astrologia está aí na história há milhares de anos, tem mais de 6.000 anos, né? Foi uma das primeiras ferramentas de autoconhecimento, né? Se bem que mais de predição, né? Então, ela pode ser muito séria, ela pode ser muito quadrada. E, por exemplo, eu estou estudando técnica, estou estudando previsão, eu estou numa fase que eu estou tentando juntar a astrologia como uma ferramenta para o autocuidado e também estou me conectando com psicólogas e pessoas dentro do meio da saúde mental para realmente, para a gente juntar informações, falar, sabe, juntar e favorecer. Então, é outro lugar, é meio serião, sabe? Então, tipo, humor, livro, personagem é, tipo, maravilhoso, porque alimenta uma subjetividade muito mais leve, muito mais divertida e que acaba atingindo muito mais pessoas, assim. E isso abre margem para várias outras coisas. E, enfim, é automático para mim. É automático para mim fazer o mapa assim, de cabeça. Mas você sabe, Tati, que tem uma coisa que eu falo, que o nosso trabalho, a gente que faz humor com astrologia, né, tendo, lógico, sempre muita responsabilidade, mas a gente é a porta de entrada para drogas maiores que as pessoas vão encontrar com você, por exemplo, entendeu? Então, isso que é legal, assim, eu acho que a astrologia, ela tem tanto potencial que não importa muito como é que a pessoa entra no assunto, entendeu? O legal é que a astrologia, diferente do que muita gente usa, né? E você já deve ter ouvido, Papisa, de gente criticando, a astrologia é como se ela negasse a ciência, ou como se ela negasse a psicologia, sabe? Negasse. E a astrologia, ela vem para somar,
ela vem para te abrir um caminho, ela vem para que você possa falar, nossa, olha aí uma outra explicação para as coisas, olha aí, de repente, um caminho para o meu autoconhecimento ou para que eu consiga entender melhor o meu namorado, a minha mãe, as pessoas à minha volta. Então, eu acho que são só vantagens, entendeu? Então, assim, realmente... É muito bom que as pessoas que têm esse desejo e que têm esse dom de poder estudar a astrologia mais tecnicamente, entendeu? Porque a gente precisa, né? São frentes diferentes do mesmo trabalho, mas isso que eu acho legal, que a astrologia é tão rica, que se você pegar só ela como chama? Na superfície, ela já te traz coisas maravilhosas. Conforme você vai indo, página 2, melhor ainda. Página 3, melhor ainda. Papisa, que já está na página 75, já descobriu coisas maravilhosas. Então, eu acho que isso que é legal, a gente traz, e esse mal que você tem, viu, Tati, de assistir um negócio, ler um livro e já pensar no personagem, qualquer pessoa que pesquise a astrologia vai ficar com isso na cabeça. Não tem como. É uma maneira de você pesquisar, você tentar encontrar nas pessoas, você ficar lá. Eu assistindo um filme, eu falo, nossa... Sabe o que eu adoro assistir? Documentário, porque aí eu consigo descobrir se a pessoa é daquele signo mesmo. Aí eu tô assistindo lá e falo, nossa, acho que esse cara é sagitariano, entendeu? Nossa, é muito cara de sagitariano isso aí. Aí eu vou tentar descobrir. Então, eu acho que é uma maneira da gente aprofundar mais ainda nessa pesquisa. Eu acho super legal. Eu acho engraçado, só antes da Gabi continuar, que a Tati começou falando, não, porque ele é libriano, a pessoa é libriana, com Vênus em Escorpião e Marte em Escorpião, eu fiquei assim, por que ela tá falando de mim, talvez? Porque é exatamente esse. Aí eu fiquei assim, ué, será que ela... O que tá acontecendo? Que é bem isso, só pra Gente, comentar. que sintonia! A leitura aqui é express, ao vivo, no meio da flip-flop. Muito bom. E maravilhosa, fala, Tati. Não, eu fiquei pensando, eu vi só o Léo assim, pegando o celular, assim, ó. Aí ele só, tipo, eu falei, puta, só falta ele ter o Marte em conjunção com a Vênus em Escorpião. Tô aqui xoxando. É porque, dentro da astrologia, até um pouquinho de astrologuês, a gente tem os estereótipos dos signos, as brincadeiras, e nossa, Vitor, é sobre isso, assim, tudo que você falou é muito o que eu acredito e vivo, tanto que mesmo a galera mais tradicional zona da astrologia, às vezes bate um pouquinho de frente comigo, porque fala, ai, nossa, não sei o quê, publicidade, esvaziamento, mas, sabe, nem todo mundo vai querer, tipo, nossa, saber de regência, de coisa complicada, às vezes você quer só uma brincadeirinha, e isso já, entendeu? Você já, se aquela brincadeirinha faz sentido, se você vai cavar, menino, o negócio vai indo longe, foi assim que eu comecei também. E aí eu trouxe esse exemplo do Léo, porque dentro desses estereótipos tem os planetas regentes. Então, por exemplo, às vezes a pessoa pode ser libriana, mas aí Libra é regido pela Vênus, aí a Vênus está em Escorpião. Então, aí é aquela coisa, você vai olhar, tipo um ariano que é super tranquilo, aí você fala, nossa, você nem parece ariano. Aí você vai ver, sei lá, o Marte da pessoa tá em Libra, tá em Touro, aí tá um Marte, tipo, de boinha, sabe? Então, enfim... Um ariano um ariano com Marte em peixes. Nossa, ele pode ser um pouquinho da Coitado. Eu vejo os arianos com Marte em Libra, Marte em Touro, que nem, eu sou canceriana também, assim como o Vitor, que eu sou uma canceriana com lua em peixes, então você tipo... Então, e ó como faz diferença, né? Tipo, porque eu só me interessei por astrologia quando eu descobri que eu sou câncer com ascendente em câncer, minha lua é em câncer. Aí eu fiz, tem caroço nesse angu. Aí eu fui pesquisar, entendeu? Então, ou seja, até fazer o próprio mapa também já pode ser uma porta de entrada, uma maneira de você iniciar. Você não precisa começar entendendo a astrologia pelo outro, você pode começar entendendo por você, que já é um universo grande para estudar. Super. E você, Tati, você também traz bastante humor nas suas postagens, né? Por mais que você esteja falando de, eu falo do conteúdo mais sério, mas meus memes, tipo, são de rachar o bico, chorar de rir, né? Assim como
Eu até pensei muito que eu ri alto lendo o livro do Vitor, assim, alto, porque é cheio de meme, é cheio de referência pop, que também é algo muito presente nos vídeos, né? Em todo o conteúdo que você produz, Vitor. E você também, Tati, quando eu olho os posts, os memes, tipo, eu me identifico tanto e rio tanto, eu acho que é uma linguagem super legal. E eu acho legal usar humor para desmistificar algo que tem essa ideia um pouco inalcançável ou tipo, ah, não, muito distante, que é algo que acontece curiosamente com a astrologia e com a literatura também, né? E que também fica nesse lugar que as pessoas endeusam um pouco, tipo, ai, não, literatura, o livro, sendo E que fica uma. Desculpa, Gabi, te cortar, fica uma coisa elitista também, né? Assim, a gente, quando fica. Quando a Tati ainda usou a expressão astrologuês, que eu amo essa expressão, e eu acho que dependendo da maneira como o astrologuês é utilizado, dependendo da maneira técnica que você traz, tanto para a astrologia quanto para a literatura, isso mais afasta do que aproxima. Eu acho que a gente, né, imaginando que a gente vive num país onde a gente tem 80% da população, mais de 80% da população é pobre, e a gente acha que a astrologia ela tem que chegar para todo mundo, entendeu? Porque se a gente ficar só, se a gente só ficasse numa coisa, não, astrologia, porque a conjunção, porque eu não estou tirando sarro, não, viu? Eu estou só dando exemplo mesmo. Estou tirando um pouco, mas é bem pouco. Aí, assim, não, porque não sei o que. Se a gente ficar só no astrologuês, a gente fica rodando lâmpada, entendeu? E a gente não faz uma coisa que eu acho que é um potencial que a astrologia tem, assim como é um potencial que a literatura tem, que é de chegar em todo mundo. De repente pode ser aí um interesse da pessoa e pode levar ela a se descobrir dentro de uma profissão, a se descobrir também, é um hobby dela que ela ama, uma pesquisa que ela vai ter a vida inteira, então ela pode ter uma profissão dela e pesquisar astrologia para sempre, entendeu? Tendo aí como um ponto de interesse. Então eu acho que essa coisa, né, que a Papisa faz, eu faço, a Madame Bruna faz, a gente tem uma coisa de sensualizar a astrologia, é popularizar, trazer mesmo ela para uma coisa mais popular, para poder caber na boca das pessoas, entendeu? Para que a gente possa. Primeiro eu começo rindo, olha esse meme, aí daqui a pouco, entendeu? Eu já estou lá falando, gente, eu descobri que a minha Vênus é em Leão, isso explica muita coisa, entendeu? Então acho que é um caminho, né, Tati, que a gente tem, né? É uma ferramenta usar meme, usar humor, né? Nossa, total, assim, quando eu comecei a criar conteúdo para a internet, eu falei, gente, se eu for falar tudo que eu tô lendo, até, por exemplo, estudando astrologia tradicional, que é um negócio muito mais incisivo, previsão, eu falo, gente, eu estudando, eu tenho vontade de chorar. Então, tipo, não vou passar, então, meu, assim, vamos passar rindo, né, vamos passar de um jeito leve, para impactar, para conectar pessoas, né, que eu imagino que imagino também seja um pouco assim com você também, Vitor, mas sei lá, eu gosto muito de estar com pessoas, de falar com pessoas, de conectar com pessoas. Então, se eu tô aqui falando, palestrando, porque é isso, não sei o quê, dando uma aula de astrologuês e as pessoas estão assim, então eu posso estar, nossa, posso ter estudado minha vida inteira, mas que saco, sabe? Não, eu gosto do divertimento, né? Eu venho, antes de eu me assumir como astróloga e tal, eu era muito da noite, eu era das festas, DJ também há uns anos, das festas de divertimento, então eu gosto muito de me divertir. Tenho uma Vênus em Leão, não sei também se é seu caso, Vitor, mas tipo de me divertir, entendeu? Vamos lá, Lua em Peixes, aqui é quero ver todo mundo feliz. Não tem muito motivo para estar feliz, mas vamos tentar, casa louca, né? Então eu venho muito desse lugar, então eu acabei trazendo isso, assim, porque acho que de desafio a gente tem bastante, né? A gente tem um momento, né? Pelo menos nos meus conteúdos, eu tenho momentos onde eu tento falar um pouco mais sério. Por exemplo, o trabalho que eu falei que eu estou tentando trazer com psicólogos, pessoas da saúde mental, com astrologia. Tipo, mano, tem psicólogos que se consultam comigo, assim, eu acho muito da hora. E aí eu, sabe, tentando unir esses lugares para a gente conseguir unir forças, mas é uma coisa mais séria. Agora, para a gente rir, conectar pessoas, trazer ideias e, sabe, difundir a informação, para pulverizar a informação é um outro processo. E o humor, nossa, é uma das, uma das coisas que eu mais aprecio, assim.
É que o humor, ele quebra umas barreiras, né? Às vezes a pessoa, ela tem até o interesse, mas ela fica com medo, porque quando você vai conhecer algo que você não conhece, você pode ter medo, a ignorância, ela dá isso na gente, né? Mas e se eu... Ah, mas eu não sei de nada, mas como é que eu começo? E aí o humor, ele rompe essa barreira. Ele deixa a gente um pouco mais, eu falo que ele amacia a carne, para a gente chegar com coisas mais pesadas, entendeu? Coisas mais complexas. Então, eu acho que mesmo quem trabalha com a astrologia mais tradicional, o humor, ele é uma ótima ferramenta para se utilizar, entendeu? Inclusive para quem quer virar o astrólogo, que quer entender de tudo da astrologia, entende? Eu acho que é o caso da nossa amiga Tati, que eu acho que é isso, o humor, ele traz isso, ele é uma ferramenta, principalmente para quem quer levar esse conhecimento adiante, entendeu? Porque aí, se você quer chegar num público, a gente também entende que existem muitas ideias pré-concebidas do que seja astrologia. Tem muita gente que acha que a astrologia é horóscopo, entendeu? Então, como é que eu converso com essa pessoa? Entende? Se eu já chego falando, imagina, porque a astrologia... A pessoa não vai nem, nossa, vai cagar para mim, vai sair. Agora, se a gente, né, usa o humor, então acho que é uma ferramenta muito potente, não só para astrologia, mas para tudo, né? E uma coisa que eu acho muito legal, assim, de acompanhar vocês quatro e de ser fã e de consumir o conteúdo que vocês fazem, ler o que vocês fazem, é que vocês parecem muito acessíveis, sabe? Assim, muito próximos. Me sinto, tipo, próximas de vocês. Próximas, ó. Eu, pisciana, eu, ascendente escorpião, todos os meus eus astrais dentro de mim se sentem próximos de vocês. E eu queria saber como é essa relação de vocês com seus fãs, com seus leitores, porque eu imagino que vocês têm um feedback sempre muito imediato, né? Muito rápido, assim, das pessoas que estão consumindo conteúdo, que estão vendo, que estão muito engajadas, que estão lá comentando no streaming do Twitch, que estão lá comentando no YouTube, comentando no Instagram. Queria saber como é para vocês produzir esse conteúdo com essa proximidade tão grande dessas pessoas que acompanham vocês. E também queria, assim, um momento falando em humor, engraçado, quais são as pérolas que vocês mais escutam? Tanto pérolas astrológicas quanto pérolas literárias. Luli, quer começar? Que você tá com uma cara de que tem excelentes pérolas para nós. Justamente não, eu tava assim, pérola? Que pérola? Porque, na verdade, assim, vamos primeira pergunta, da proximidade com os leitores, né? Eu acho que eu estava conversando com o Léo antes da gente entrar, uma rede social que eu tenho usado, não sei se é chamado de rede social, mas o que eu mais tenho usado ultimamente é a Twitch, e que para mim é onde eu encontrei de ficar ainda mais próximo, assim, não tem Instagram, não tem Facebook, não tem Twitter, não tem nada, assim, o Twitch a gente está ali ao vivo e com a galera. E a gente não só fica próximo deles, como, assim, é um apego, assim. Hoje, por exemplo, era o horário de Twitch agora. Eu não tô lá, tô sentindo falta, entendeu? Eu vou abrir, terminou aqui, eu vou abrir minha livezinha lá, porque eu sinto falta do pessoal. Eles trabalham comigo, eles leem comigo. Na live também. O que foi? A gente na live também. Não, amo vocês. Mas é tão, assim, eu tava falando com o Léo, eu tô fazendo live lá desde o início de outubro. Eu comecei dia 4 de outubro e eu faço live de segunda a sexta a tarde toda, desde outubro. Eu já virou pra mim, eu fico falando, não, tem que bater meu ponto. Eu almoço, tenho horário aqui, 2 horas eu bato ponto na Twitch. Então, quando eu fico sem... Eu fico meio assim, gente, meu Deus. Ontem a gente tava discutindo, gente, será que a gente abre uma live e a gente faz um sprint de 1h30? E aí eu fico ao vivo com vocês, mas ao vivo com eles também? Porque isso rola muito com reunião, né? Eu tô com reunião, eu tô com um projeto agora, outro projeto com a Disney, mas eles sabem, né? Quando eu tô em reunião, eu boto. Tô em reunião com o Mickey. E aí eles ficam me vendo, eu tô em reunião, faço sprint de reunião. Eu falei, será que a gente faz também um sprint de live da Flip Hop? Porque eu sinto falta, assim. Então, para mim, eu gosto muito de estar perto deles, de estar perto de todo mundo, assim. Para mim, eu acho que
a gente acaba construindo uma família e é uma troca muito grande, tanto quanto como pessoa, como amadurecimento geral, como também de pesquisa. Né? Tá o tempo inteiro criando, então vira pesquisa pra gente também. Tô escutando, hein? Vocês contam uma história, cuidado com as histórias que vocês me contam. Então, assim, ó, gente, participação da IPA, de vez em quando ela late. Agora, pérola, eu não sei se eu sei pérola, gente. Agora você me pegou com isso. A minha careta foi essa, tipo, nossa, pérola. Porque a astrologia é uma coisa que eu não, gente, eu não tenho graça nenhuma, não sou de comédia, amo comédia, mas eu não sou uma pessoa engraçada, não conta comigo com isso. Então, o pessoal, quando eu falo de astrologia, assim, de leve na live, começa assim, mas eu tenho sei lá o que, sei lá o que, sei lá o que. Gente, não pede para eu analisar, não vou analisar nada aqui. Não sou a pessoa para analisar. Inclusive porque se você analisa um, ferrou, né? Porque todo mundo vai querer que analise todos. Eu falo, gente, não vou falar de astrologia com vocês. Acabou, beijo, tchau. Depois a gente até marcou um encontrão. Depois, Gabi, o papo que a gente vai ter. Mas eu marquei, falei, gente, vamos fazer um encontrão astrológico. A gente fica aqui 3 horas conversando sobre astrologia. Mas não me vem agora falar... mas eu não consigo pensar. Léo tem? Eu não sei se eu tenho pérolas assim, astrológicas. Tem uma muito engraçado. Eu vou só contextualizar primeiro a primeira pergunta da Gabi. Que eu comecei eu trabalho na internet com livros desde 2011, assim. Então, eu fui acompanhando toda essa leva de YouTube, depois veio o Instagram, depois agora veio a Twitch. Então eu tô lá na Twitch desde março, assim, e eu sinto a mesma coisa que a Lúlia, assim, como a minha relação com as pessoas que consomem o meu conteúdo, ela se transformou de algo que as pessoas chegavam em casa, tipo, vou ali no YouTube assistir um vídeo desse menino que ele postou hoje às 6, para algo do tipo, hoje eu vou trabalhar a tarde inteira com esse menino, hoje eu vou ficar, tipo, a noite toda lendo com ele lá. Então eu me sinto hoje muito mais próximo, e eu até puxando aqui a minha terapia, né? Ingrid não está assistindo, mas eu sempre falo dela, coitada. Como fazer lives me ajudou a me entender, assim, do tipo, aceitar que eu também erro, né? Porque essa coisa da gente fazer, às vezes, para mim, pelo menos, quando eu fazia conteúdo gravado para o YouTube, era assim, se eu errava, tava tudo bem. Eu podia editar depois e eu mostrava para as pessoas o que eu queria de mim. Fazendo lives eu não consigo. Se eu, sei lá, começar a chorar aqui, como eu já fiz isso, tipo, lendo um livro, as pessoas vão ver, ele tá chorando? E não tem como eu esconder, porque eu tô lá, tipo, na frente de um monte de gente. Então, a minha relação com eles, assim, é muito boa e eu acho que essa relação cresce mais a todo dia. Assim, o apoio que eu tive quando o Sobre Amor e Estrelas e Muita Intensidade saiu foi algo que eu não sei se eu teria se eu não estivesse na plataforma que eu tô hoje, alimentando as pessoas com o conteúdo que eu produzo. Então, eu amo muito lá, e depois aqui, inclusive, da mesa tem live, até de noite e tal. Mas tem uma pérola, Gabi, que eu vi essa semana que eu achei muito engraçada e talvez seja pertinente nesse momento, que Tati talvez possa analisar. Que a pessoa disse assim, perguntou qual era o meu signo. Aí eu falei assim, Libra. Aí a pessoa disse, por isso que você tem essa voz bonita. Aí eu fiquei, não. Mas enfim, então acho que essa foi a mais recente que eu ouvi, assim, de como os librianos têm vozes bonitas. Então, né? Falaram isso pra mim, eu fiquei, será? Acho que não. Mas aí quando eu começo a falar, que nem a hora que eu falei ali da Vênus em Escorpião, que o Vitor e a Tati fizeram uma cara assim, as pessoas já começam, ei, Leonardo! Aí eu disse, calma, gente, tá tudo controlado. Gente, eu adoro as reações do Vitor. Eu fico de olho no Vitor com as reações. Eu adorei aqui. Agora deu até uma piscadinha, o Vitor deu. Não, lá não tem a Vênus em Escorpião, entendeu? A falar, tem essa coisa libriana. Não. Você acha que eu tenho a voz bonita? Eu acho que não. Eu adoro. Já que eu já peguei aqui a palavra, qual que era a primeira pergunta mesmo? Eu fiquei rindo dele e esqueci. Da proximidade, né? Eu tenho uma proximidade muito grande assim com as pessoas, né? Porque a galera
quando você começa trabalhando nas redes sociais, as pessoas elas entram em contato com você através do celular delas, a tela está dentro da casa dela, usando a internet dela, no ambiente dela, aí às vezes está lá no banheiro te assistindo no momento íntimo, está na cama dela. Então, a gente entra na vida da pessoa, né? As redes sociais, elas fizeram isso, a gente de repente fica muito próximo. E, diferente do que a gente tem com as pessoas que são artistas de televisão, artistas da música, né? A internet, ela aproxima ainda mais, porque eu fico pensando, esse cara, ele usa as mesmas ferramentas para fazer sucesso que eu também tenho na minha casa. Eu também tenho um celular, eu também tenho internet, também tenho. Então, a pessoa, ela cria uma conexão com o influenciador, com a pessoa que está trabalhando na internet, como se fosse uma extensão dela mesma, entendeu? Então, esse é o grande perigo. É por isso que tem tanta gente que, se ela gosta de você, é maravilhoso. Se ela não gosta, é o tipo de hater que você não vai desejar ter, porque ela acha que tem muita intimidade. E quando a pessoa acha que tem muita intimidade, pro bem é maravilhoso, pro mal é horrível, né? Então, eu tenho uma proximidade muito grande. Antes, desde né, que começou a pandemia, eu não saio mais de casa, né? Então eu não tenho muito essa noção de como é que tá, né? Porque antes eu tinha um termômetro, assim, eu ia para algum lugar e aí se alguém me parava e falava alguma coisa, eu ficava, olha, hoje eu fui parado no metrô, aí eu ficava. Mas aí eu perdi esse termômetro, entendeu? Por causa da pandemia, e o meu termômetro ficam, né, as mensagens, os comentários e tal. E eu percebo que o fato o fato de eu falar sobre astrologia faz com que as pessoas se sintam ainda mais próximas de mim. Porque quando eu estou falando sobre peixes, a pessoa que é pisciana acha que eu estou falando dela, entendeu? Então, isso, para o bem, é maravilhoso, para o mal é horrível. Se a pessoa não gostar do que eu estou falando, ela se sente pessoalmente ofendida, entendeu? Agora, se ela gostar, é maravilhoso, entendeu? Porque ela consome tudo que você coloca, ela te defende, ela te manda mensagens de amor. E eu acho e eu adoro essa parte, entendeu? A parte ruim eu tento relevar, porque eu sou canceriano com lua em câncer, então, por favor, se eu não tentar relevar, eu vou levar para o resto da vida. Agora, a parte boa é maravilhosa e as pérolas que eu tenho são das pessoas que me encontram por aí, puxam o meu braço e falam, Vitor, adivinha o meu signo? Só que eu não tenho ideia de quem é essa pessoa, de onde ela saiu, qual é a história dela, qual é a personalidade. Eu não tenho nenhuma informação a não ser a presença dela na minha frente, falando, adivinha o meu signo. Isso, para mim, é uma grande pérola, porque eu fico assim, gente, eu não tenho ideia. Quando a pessoa me pega num momento mais agitado, aí eu faço, ai, sei lá, e dou risada. Quando a pessoa me pega no momento que eu já tô mais atarefado, eu tô cheio de coisa, aí às vezes eu falo, olha, inconveniente assim, eu acho que é aquário, né? Aí a pessoa dá risada, às vezes me odeia um pouco, mas eu acho que essa é a grande pérola das pessoas, como elas acham que eu realmente as conheço tanto, porque eu tô ali com ela o tempo inteiro falando do signo dela, ela acha que quando ela me encontrar, eu também vou ser íntimo. Só que eu não sei quem você é, entendeu? Não sei. E tá tudo bem, não tem um problema, não tem uma diferença entre nós. Mas você querer que eu adivinhe o seu signo, aí nem a papisa que vive para estudar astrologia vai conseguir, né, amiga? Você acha que se alguém chega para você e fala, oi, vamos aqui, você vai conseguir, Tati, adivinhar só pelo olhar da pessoa? Nossa, eu acho que eu ia ter uma reação se me pegasse num dia embaçado. Eu acho que para ser inconveniente assim, adorei essa resposta, vou levar para minha vida. Ai, vamos lá, respondendo as perguntas em relação à proximidade com o público. Eu acho que a minha relação, assim, eu tenho uma proximidade muito boa, eu gosto muito eu sempre me dei muito bem, eu sempre fui aquela pessoa faladeira, que adora falar, adora estar no meio de pessoas e tal, conversar, então, trabalhar com o público, para mim, é, tipo, tranquilo, de boa. O meu filtro, depois que meu trabalho começou a crescer, foi outro, porque eu sou uma pessoa que costumo me doar muito
para as pessoas. Sou uma canceriana com lua em peixes e o meu Júpiter está na casa 7. Tá louca, né? Eu já adoro falar com as pessoas, eu adoro, eu tô aqui, eu já entro no universo dela, assim, nossa, já começa, assim, tranquilo. Eu trabalho com atendimento também, então... E aí, quando meu trabalho começou a crescer, eu comecei a viver o desequilíbrio disso muito grande, porque eu trabalhava na noite, era DJ, comecei a ser reconhecida como influencer, fazia atendimento, então eu estava dando tudo de mim para as pessoas, tudo de mim para as pessoas, e comentário, e DM bombando, eu falava, gente do céu, acabou eu, assim, aí eu precisei dar 2 passos para trás e revisitar isso, a maneira como eu lido com as relações, para que eu não me perca de mim mesma, assim. O Vitor, ele trouxe um ponto muito interessante, que é das pessoas acharem, da internet trazer essa proximidade, né? Isso com qualquer tipo de pessoa que está ali né, trabalhando com conteúdo, enfim, está criando coisas, a pessoa, né, sente que te conhece. E no meu caso, como, né, eu sou astróloga, eu trabalho com atendimento, que eu atendo as pessoas, eu entro na vida da pessoa, eu realmente vou abrir o mapa dela, falar sobre ela. Menino, o negócio assim é uma carga emocional muito grande. Não é à toa que eu venho tentando linkar isso com saúde mental, me unindo com profissionais. Eu pretendo em breve, quem sabe, estudar psicologia, exatamente para que... Porque às vezes chega umas buchas, chega umas bombas que eu falo, gente, tipo, muito obrigado por confiar em mim, no meu trabalho, no acesso que você teve comigo para falar sobre isso, mas eu não sei se eu vou te resolver, eu vou te ouvir, mas vou encaminhar para alguém que seja, sabe, adequado. Então, eu acho que une um pouquinho dessas partes, assim. Eu acho que comigo foi o oposto todo no momento de, tipo, pera, se deixar eu me dou muito. E aí eu me dou muito e eu não... E aí, tipo, só eu... zoada, não dá. E aí, de pérolas... nossa, tem tanta, gente. Tantas, assim, que eu não... deixa eu ver, eu vou tentar... Pensei em 2 aqui. Teve uma que não foi com astrologia, mas foi uma DM que eu recebi há um tempo atrás, que eu falei, gente, que era de um cara, ele mandou assim, Tatiane, quais são os significados dos números? Aí ele mandou, sei lá, ó, parecia uma data, assim, 12/11/1967. Me diga, por favor. Ele me mandou, assim. Eu fiquei, que... Isso rola direto, assim, ou quem já começa a contar coisas da vida e falar questões da pessoa, e aí quando eu já atendi a pessoa, aí, nossa, é mais ainda, mas eu falo, gente, eu atendo muita gente, eu falo com muita gente, eu converso com muita gente, eu não vou lembrar de cabeça tudo. Então rola esse lugar, assim, eu tento sempre, às vezes, não, beleza, vamos lá e vamos aos poucos. E uma outra pérola que nossa, foi uma festa de aniversário que eu tava um dia, eu estava numa roda, isso antes da pandemia. Aí era aniversário de uma amiga, e aí tinha uma roda de conversa, a galera começou a falar sobre signo, e começaram a falar várias besteiras, uns negócios tipo, sabe, tipo, assim, um negócio bem absurdo, assim, tipo, ai, nossa, a pessoa me traiu porque é de escorpião, ai, não sei o que, tipo, umas coisas assim, muito furadas. Aí eu fiquei quieta, né, eu assim na roda, eu falei, gente, pelo amor de Deus, falar que ninguém me conhece aqui, eu fiquei quieta, falei, fiz a bicha muda, sabe? Assim, para ninguém nem saber que era eu. Nem saber que eu trabalho com astrologia, porque o assunto tava muito zoado, assim. E aí uma das minas começou a xoxar câncer com ascendente em peixes. Falou, nossa, porque a galera canceriana é muito zoada e não sei o que, ascendente em peixes. Começou a falar várias besteiras, assim, de acordo com a perspectiva dela, com a experiência que ela teve de alguma maneira lá. E a aniversariante, que era a dona da casa, estava do lado. E a aniversariante era uma canceriana com ascendente em peixes. Eu só fiquei assim, ó. Aí eu falei, gente do céu. Eu tava já tipo, meu Deus, ninguém. Assim, você não tinha ninguém. Assim, eu poderia ter falado quieta, mas eu não tinha intimidade para falar pra, né, pra moça. Sim, deixa ela falando, mas foi uma pérola, gente, foi muito engraçado. E a aniversariante é mega fã de astrologia, é tipo super envolvida com a astrologia, e ela falando, e a galera falando várias besteiras, eu só assim, ó. E canceriana com ascendente em peixes, ela não esqueceu até hoje, essa menina. Nunca mais foi convidada para nenhuma festa de aniversário. Nunca mais. Acabou, querida. Acabou. Exatamente. Vou falar isso também.
Ai, gente, tá muito boa a nossa conversa. A gente tem tempo para uma última pergunta. Então, eu vou pegar uma pergunta que chegou do público muito legal sobre esse contexto que a gente está vivendo pandêmico, né? Como essa realidade que a gente está vivendo tem afetado a criação de vocês, criação de conteúdo? E queria também perguntar para a Tati se ela sentiu que tem mais procura, se cresceu o perfil dela, se as pessoas foram atrás de respostas astrológicas para esse momento. Eu posso já, né, já estava falando, já continuo aqui. Sim, aumentou bastante a busca. É por isso que eu tô toda hora trazendo saúde mental, psicólogos, menina, tipo, outra parada, assim, eu tenho já, tipo, uma lista de psicólogos e psiquiatras, assim, que eu falo, gente, por favor, vamos lá, vamos se cuidar aqui, ó, conta várias, aumentou bastante, e pelo menos, assim, na minha criação, eu acho que de uns meses para cá eu tive um bloqueio muito grande em relação a criativo, até porque a astrologia, o estudo, a parte mais técnica, ela, pelo menos para mim, que também tem o meu lado artístico, ela acaba ficando meio minada. Então, eu acabei de uns meses para cá me dedicando muito à parte empresária, administrativo, coisas assim, e atendimentos e questões mais complexas, que a parte criativa acabou ficando, assim, minada. E aí eu estava até conversando com a minha assistente, com outras amigas, que eu falei, gente, antes eu conseguia buscar referências e inspirações nas experiências, ia viajar, ia para as festas, ia para os eventos, falava com as pessoas, me reunia, e cada experiência traz um pouco de inspiração. A inspiração, ela vem de lugares que, tipo, sabe, eu não vou ficar olhando no Instagram para eu saber o que eu vou, para ter inspiração do que eu vou publicar no Instagram, isso é um tiro no pé. Né? Isso às vezes fritar a cabeça do criador. E eu estava muito nesse lugar, falando, eu não aguento mais olhar para a tela para criar coisas para a tela, sabe? Então, e aí eu entrei nesse lugar. Aí agora, esse mês de julho, entrou meu aniversário, aí eu falei, não, eu vou ficar esse mês sem atender, deixa eu voltar para mim aqui. E aí veio também, agora ainda mais com a mudança do Instagram e tudo mais, eu tentando encontrar outras formas de trazer o que eu estou aprendendo, de trazer toda essa bagagem de experiência que eu já tenho, de uma forma lúdica, divertida, bacana, que seja suave, que agora seja em vídeo, porque, né, agora o Instagram tem outros bagulho. Eu ainda não estou no YouTube, porque eu acho criação de vídeo muito complexo, assim, eu acho incrível, Vitor, e todos os criadores de vídeo, eu fico tipo, gente... Cria os vídeos, babá, negócio, um filme, assim, ó, toda semana vários, eu fico passada, que eu escrevo texto, escrevo coisa, já fico assim, ó. E eu venho, assim, realmente reformulando, né, entendendo a minha base, né, tenho uma empresa hoje como, né, com astrologia e tal, até aumentando esses tempos para cá, isso é bom. E tô cuidando disso, mas também tô deixando espaço pro meu criativo para encontrar outras partes, porque eu também sou da música, também sou DJ. Minhas amigas até falam, ela fala, Tati, antes de eu conheci você era artista. Eu falei, nossa, verdade, né? Eu esqueci. Para mim, eu me perdi no personagem de astróloga, tarólogo, ocultista e, sabe, o criativo, ele... Não sei, eu tive uma questão bem complicada com o criativo. Eu precisei desse mês, assim, para dar um respiro, me afastar um pouco das pessoas. É a hora que eu falo, não, gente, peraí, rapidinho, para eu voltar. O que eu gosto, o que eu quero falar, quais são as formas que eu tenho, os elementos visuais, enfim. Aí eu tô nesse processo, tá rolando. Agora tá mais da hora. E você, Luli? Ficou todo mundo calado. Bom, eu, na verdade, assim, eu não sei o que teria sido se eu não tivesse começado o trabalho com a Disney, porque eu funciono muito bem sob pressão. Gabi sabe que o quê? Gabi, eu funciono o seguinte, a Gabi me dá o prazo, me entrega o livro dia 15 de março, e eu vou começar o livro um mês antes. E é assim que eu funciono, eu só funciono sob pressão. Se eu não tivesse esse trabalho com a Disney, talvez, eu não sei se eu teria conseguido escrever um livro do nada, talvez se a Gabi falasse, olha, entrega outro.
Mas não sei como é que teria sido para mim esse momento, assim. Eu, na verdade, no início, antes da gente começar o trabalho, eu estava muito eu ainda estou numa piração muito minha de olhar para dentro, de autoconhecimento, lendo Eckhart Tolle, lendo comunicação não violenta. Inclusive, Tati, depois papear com você sobre constelação familiar, porque astrologia e constelação familiar, cara, encaixa muito. Então, eu estava muito, assim, numa onda de mergulhar para mim. Eu achei que, assim, tipo, esse tempo veio para eu me cuidar, para eu olhar para dentro, porque é isso, a gente também só muda o mundo lá fora se a gente mudar primeiro a gente, né? Então, no início, eu me encarei muito assim, vou olhar para mim, vou fazer essas coisas, e estava bem. E aí, em julho do ano passado, eu comecei a trabalhar com a Disney, e deu muito certo, então eu estou trabalhando com a Disney ainda, e a princípio eu vou trabalhar com a Disney até ano que vem, então eu estou sob pressão o tempo inteiro, porque eu tenho que escrever para eles o tempo inteiro. E aí, nesse sentido, eu trabalho bem, porque eu tenho que entregar, eu não tenho para onde fugir, e aí eu vou. Assim, eu não sei se... E é meio que encomendado. Apesar de a gente estar escrevendo uma série que é em cima de uma obra minha, né? Eu estou ali fazendo uma coisa que é por encomenda. Então, eu funciono bem assim, né? Eu funciono bem me colocando na parede. Mas eu não sei dizer como é que seria se eu tivesse num normal de antes, que era criativo quando der. Não sei se talvez eu pudesse ter bugado um pouco, pudesse ter tido um bloqueio total. Não sei dizer. Eu agradeço muito por tipo, ter vindo assim no momento, que a pessoa não para. Mickey não quer me deixar parar, não. Tô querendo descanso. Eu fiquei pensando muito assim nessa pergunta, Gabi, porque quando eu escrevi esse conto para o livro, a gente já estava em pandemia, a gente já estava vivendo todo o negócio ali. Então foi muito difícil para mim encontrar dentro da minha mente as lembranças de coisas que eu vivi e que os personagens vivem. Tipo, eles vão para o parque, não está acontecendo nada no mundo, eles estão só vivendo. Então foi um processo bem triste, assim, sabe? Tipo, você escrever... Ok, que a gente escreve ficção, mas muitas das coisas que a gente coloca na ficção são coisas que, de certa forma, a gente já vivenciou em algum momento. E, às vezes, se a gente estivesse num período normal, eu com certeza teria feito o mesmo caminho que eles fazem na história, para eu poder sentir exatamente o que eles sentem na história. Só que quando eu estava escrevendo, a gente não podia sair de casa. Então, eu me sentia muito triste vendo os personagens vivendo aquilo e eu dizia, putz, agora quem parece que está numa ficção sou eu e não eles. Então, foi muito dolorido, assim, escrever num período pandêmico, mas saiu. Eu acho que eu precisei fazer o mesmo processo que a Luli, assim, de me desligar de muita coisa e olhar para dentro de mim, que é o que eu tenho feito muito nesse ano, assim. Eu sinto que eu consegui me libertar de muita coisa que não fazia mais sentido para mim. E escrever continua sendo algo que me mantém preso a esse mundo, assim, sabe? Essa realidade, por mais que as dificuldades estejam acontecendo. Então, agora eu estou trabalhando num livro novo, e esse mundo, assim, não é o nosso mundo, mas ao mesmo tempo eu sinto, putz, que saudade de fazer o que esse personagem tá fazendo, entendeu? Então, é um processo difícil escrever nesse momento. A mente da gente, ela fica muito presa ao que tá rolando aqui, né? Porque a gente não tem como fechar os olhos. Tipo, eu posso desligar a TV, mas eu vou ali na portaria pegar uma encomenda, o porteiro fala, nossa, né? Que difícil, olha quantos casos aumentou. Tipo, não tem como eu fugir. E eu acho que seria muito hipócrita da minha parte dizer, nossa, eu quero fugir dessa realidade. Todo mundo tá na mesma, entendeu? Então, os livros têm sido uma válvula de escape para mim, que é onde eu tenho conseguido me entender e sentir saudade das coisas que eu vivia, mas eu espero em breve, com todos nós vacinados, que a gente possa voltar. Não digo que a gente vai ter o mesmo que a gente tinha antes, mas a gente vai aprender a conhecer essa nova realidade, eu acho, sabe? E pode ser que alguns livros no futuro tragam isso, ou pode ser que a gente prefira ignorar, mas aí, né, é de cada um. Eu acho que o que mais vai ter daqui a uns anos são os livros falando sobre a primeira pandemia.
que é essa, que é a primeira, boa noite. Mas, é a primeira de muitas, dizem. Mas eu acho que esse é um período muito complicado. Tem uma amiga minha que ela fala que agora, nesse momento, está todo mundo elaborando a própria sobrevivência. Então, a gente está falando sobre saúde mental, sobre saúde emocional, como é que eu tô, entendeu? Então, assim, a pandemia, ela tá aí já, a gente vai para o 17º mês dela, né? Então, ou seja, quase 1 ano e meio completos, né? Vai fazer em setembro, 1 ano e meio que a gente está em pandemia, e a gente tem um recorte específico, que é o recorte brasileiro, que faz com que a gente se sinta mais ainda na merda, entendeu? Então, assim, o negócio já tá ruim, aí a gente ainda é brasileiro, o negócio fica pior. Então, eu acho que esse é um período que, para quem cria, é péssimo, entendeu? Não é todo mundo que é a Adele, sabe? Ai, terminou comigo, eu crio, eu estou mal, vou criar um álbum maravilhoso. É difícil, porque assim, a gente não está lidando com tristeza, a gente está lidando com tristeza, com medo, com raiva, com desesperança. Então, tem uma coisa que eu falo, que com a tristeza eu consigo criar. Porque quando eu estou triste, eu quero transformar essa minha tristeza em alguma coisa. Parece que pelo menos, parece que eu tenho alguma coisa em mim que, como eu sou artista, eu quero fazer a arte daquela tristeza, entendeu? Quem sabe, inclusive, no meio do processo, a gente acaba transformando a tristeza em uma coisa mais agradável. Agora, como é que você cria com raiva? Como é que você cria com medo? Como é que você cria depois que você já desistiu, depois que você olha e fala, gente, eu não tenho ideia de quando é que isso acaba, entendeu? Então, assim, no começo da pandemia, eu assumi comigo mesmo, quando eu entendi o que ia acontecer, o que estava acontecendo, eu assumi comigo mesmo um compromisso de que eu ia continuar fazendo o meu trabalho enquanto a pandemia estivesse rolando. Porque tem uma discussão muito grande de como o humor ele melhora a vida das pessoas, inclusive para elas poderem suportar as dores maiores que elas têm. Por isso que existe, por exemplo, né, os doutores da alegria, os palhaços que vão para o hospital, porque eles entendem que rir dá uma leveza para você suportar o que aparentemente é insuportável, entendeu? Então, quando eu entendi que a gente estava entrando num rolê que era muito obscuro, que assim, não se sabe se vai durar 3 meses ou 3 anos, eu falei, bom, estou sendo chamado. Eu tenho o meu trabalho dentro da internet, levando entretenimento e levando humor para as pessoas. Nesse período, elas vão precisar, mais do que nunca, de entretenimento e de humor. E assim, não me pergunte como eu tive essa epifania, porque assim, não sei, eu acho que um dia eu estava dormindo, aí acordei, tive uma luz, e Deus falou comigo, eu falei, ouço-te, e segui, porque eu não sei dizer como isso aconteceu. Mas aconteceu, e eu colho até hoje os frutos disso, porque eu vejo, né, na internet a gente trabalha com números, então a gente consegue ver o número de visualização, a gente consegue ver se o número de pessoas que te seguem está aumentando, se o engajamento está aumentando, e aumentou muito de lá para cá, de março do ano passado até julho de 2021. Então, para mim, foi um período onde criar é muito difícil, criar qualquer coisa, a minha cabeça dói mais, é bem mais difícil do que era antes, mas eu acho que eu me aliei a esse propósito, entendeu? Então, para mim, o que me salvou foi entender que eu tenho, nesse momento, uma função social, que eu entretenho, eu vou fazer as pessoas rirem, eu vou levar para elas também um riso leve, né, com astrologia, com autoconhecimento, e ao mesmo tempo, já que as pessoas estão olhando para mim neste momento, eu também posso criticar elas. Então, eu também entrei numa onda durante a pandemia que mostrar para as pessoas como a pandemia deve ser levada, o que é uma quarentena, como se usa máscara, por que não se deve fazer aglomeração. E aí entra um outro rolê que não tem a ver com esse trabalho, mas já que as pessoas estão me olhando e elas precisam tomar consciência, então elas também vão tomar. Então, resumindo, é isso. Assim, eu acho que eu entendo todos os meus amigos influenciadores e criadores que pararam de criar nesse tempo. Eu conheço várias pessoas que criavam um monte
e pararam porque elas não conseguem. Mas, para mim, criar é o que me salva nesse momento. É eu entender que eu não tô parado, entendeu? Que não, eu tenho uma função nesse momento e é ser o bobo da corte, é ser o palhaço do reino, mas, entendeu? Eu entendo que eu também tô ganhando meu lugarzinho no céu, entende? Se eu ia passar 55 anos no purgatório, agora eu vou passar 54, estou muito feliz, obrigado, mas continua sendo difícil e cada vez mais difícil. Mas tomara que essa realidade mude e que em algum momento a gente esteja fazendo essa mesa presencialmente e rindo. Lembra da pandemia? Faz tanto tempo. Esse dia vai chegar. Amém. Sim, e a gente é muito, muito grato mesmo por vocês continuarem produzindo e entretendo a gente, sabe? É muito importante. E também por terem participado aqui da nossa conversa hoje. Puxa, foi uma delícia, eu me sinto honrada de ter participado aqui da mesa e conversado com vocês. Então, muito obrigada em nome da Flip Hop, da Seguinte, de todo mundo que está assistindo. Foi um prazer. E, infelizmente, chegou o nosso tempo e eu vou chamar o Antônio para encerrar a mesa. Mas agradeço muito, muito, muito mesmo, viu, pela oportunidade. Um beijo para vocês, um beijo a todo mundo que assistiu a gente.